Oi, gente, eu vou falar um pouco sobre o mandato do presidente Arthur da Costa e Silva. Bem, ele participou ativamente do golpe militar em 1964. Ele foi eleito presidente em 1966, em votação no Congresso Nacional. O governo lançou o programa de desenvolvimento que defendia a participação maior do Estado na economia. Começa também um grande estímulo às exportações das multinacionais do Brasil, que deixavam de pagar vários impostos. O governo militar enfrentou uma grande oposição por conta dos líderes políticos afastados e principalmente dos estudantes que se revoltaram com as medidas polêmicas de transformar a escola pública em escola privada. O movimento ganha a participação da classe dos operários. Em março de 1968, morre o estudante Edson Luiz, em conflito com a polícia militar carioca, e a revolta aumenta ainda mais, e os estudantes organizam a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Jornais estrangeiros começam a denunciar a tortura aplicada em presos políticos. Na Câmara ocorre um discurso histórico do deputado Márcio Moreira Alves. Do movimento democrático brasileiro reforça as denúncias. Costa e Silva tenta cassar o mandato, mas é impedido pela Câmara, e aí ele baixa o ato constitucional número 5. Costa e Silva continuam a caçar os deputados mesmo sem autorização da Câmara. O presidente também passa a ter o poder a intervir nos estados e municípios, tirando os direitos políticos de vários cidadãos. Enquanto o regime militar endurecia, a saúde de Costa e Silva começa a fraquejar. Marechal se afasta da presidência em agosto de 1696, por complicações de uma trombose. Os militares impedem a posse de Pedro, o vice-presidente civil. Uma junta composta por 3 ministros assumem o poder e aí eles baixam o ato institucional número 14, que prepara para a posse do general Médici e legaliza a pena de morte e a prisão perpétua contra o que chamavam de guerra psicológica revolucionária ou subversiva. E em dezembro de 1969 morre Costa e Silva. Com a doença de Costa e Silva, o general Médici é indicado pelo alto comando do Exército a assumir por eleições indiretas a presidência da República. No campo econômico, seu governo é marcado por uma conjuntura externa favorável e o país vive uma expansão inédita na economia. Isso reflete no Plano de Integração Nacional, que iniciou grandes obras como as usinas hidrelétricas e as rodovias. O chamado milagre econômico reflete no crescimento do PIB, estabilização da inflação e no aumento de empregos e mercado externo. Por outro lado, em seu governo, reforçam as perseguições e as torturas, as censuras aos meios de comunicação e as prisões políticas do governo de Médici. O governo de Médici permitia a cassação imediata dos mandatos e o afastamento do serviço público e a abertura de inquéritos contra qualquer pessoa que ameaçasse a ordem estabelecida pelo regime militar. Estas medidas se baseiam na reforma constitucional imposta pela junta militar em 1969 e colocou dentro da Constituição as medidas autoritárias do AI-5 e dos atos anteriores. O fechamento da vida política leva as organizações de esquerdas a optarem pela luta armadas e das cidades e as guerrilhas do campo. O governo responde com mais força, criando órgãos de repressão que passam a voar praticamente sem limites. O resultado é um grande número de opositores políticos mortos, desaparecidos e torturados. E aí é o fim do mandato de Médici. Os militares escolhem o general Ernesto, que é candidato da Arena, para substituir ele na presidência da República. E o mandato de Médici durou de 1969 a 1970. E aí, galerinha do bem? Bom, agora eu vou falar para vocês sobre a redemocratização na ditadura militar brasileira. No dia 15 de março de 1974, o presidente Médici
foi substituído pelo general Ernesto Genci, que teve seu mandato de 1974 a 1999. Ele assumiu o cargo prometendo retomar o crescimento econômico e reatar a democracia. O governo Genci aumentou a participação do Estado na economia, deu continuidade a vários projetos da infraestrutura e diversificou as relações diplomáticas no Brasil em procura de novos investimentos. José escolheu como seu sucessor o general João Batista Figueiredo, que foi eleito no dia 15 de março de 1979. Durante o governo Figueiredo, o Brasil mergulhou em uma das suas maiores crises econômicas. A inflação era muito alta e as dívidas públicas do governo eram maiores do que suas arrecadações. A sociedade finalizou seu enorme descontente para com o governo militar, organizando uma gigantesca campanha em favor das eleições diretas para presidente da República. Porém, alguns grupos políticos impopulares a favor da ditadura impediram a realização do voto direto. O principal grupo foi liderado pelo deputado paulista Paulo Maluf. Logo após, concorreram à eleição indireta os candidatos Paulo Maluf e Tancredo Neves. Tancredo apresentava-se como alternativa concreta para que a sociedade brasileira alcançasse o fim da ditadura. Ele dizia que iria ao colégio eleitoral para acabar com ela e que essa seria a última eleição indireta para presidente da República. Em janeiro de 1985, o colégio eleitoral reuniu-se em Brasília para escolher entre Tancredo e Maluf. O resultado foi favorável para Tancredo, que na véspera da posse de seu cargo foi internado e morreu no dia 21 de janeiro de 1985. Assim, o vice-presidente José Sarney assume o poder. A entrada de Tancredo na presidência marca o início da redemocratização. O governo de Sarney foi marcado por uma série de medidas que visavam a redemocratização do Brasil, tais como ele assegurou a liberdade de expressão, colocou o fim na censura e legalizou todos os partidos políticos. Em 1989, pela primeira vez após 29 anos, o país cai nas urnas para eleger um presidente por voto direto. Fernando Collor de Mello ganha as eleições de 1999. Acaba sendo afastado em 1992 e em seu lugar assume o vice-presidente Itamar Franco, que fica de 29 de setembro de 1992 até 1994.